Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso EBDcast, o podcast da Escola Brasileira de Direito Comercial, da EBDCom. Tenho o prazer de estar aqui discutindo mais uma vez com vocês e com as minhas queridas Luiz e Emília sobre o livro que escrevemos, Herança ou Legado, que você deixará para a próxima geração. Então, sejam bem-vindos, espero que seja extremamente dinâmica a conversa que nós teremos aqui sobre o capítulo que já proporemos aqui nesse bate-papo e dê as boas-vindas a todos. Olá, pessoal, um prazer imenso estar participando aqui desses episódios com vocês, está sendo uma grande satisfação tratar de capítulo a capítulo aqui com vocês, esmiuçando mesmo esse assunto que para nós é tão importante. Olá, tudo bem, pessoal? Mais uma oportunidade para a gente discutir. Hoje o tema é do coração. Não que os outros não sejam, né? O nosso livro tá ali, tudo que a gente tem de, sabe, do dia a dia de melhor, mas hoje o tema ele tá ali, bem quentinho, no coração. Bom, eu não posso deixar de pedir para que você acompanhe o nosso podcast, para que você nos siga, para que você deixe o seu comentário, deixe as suas impressões, as suas avaliações. Isso é essencial, é extremamente importante para que a gente produza um conteúdo cada vez mais assertivo e que tenha 100% a tua colaboração, a tua participação. E antes da gente entrar no tema, eu queria até fazer um bate-papo rápido. Nós fizemos há pouco tempo, a Luísa participa de um clube do livro e nós fizemos um encontro extra desse clube do livro, onde os nossos amigos, né, vários casais leram o nosso livro e nós tivemos a oportunidade de debater com eles. E foi muito legal, porque a Luísa falou agora há pouco que hoje é um tema do coração, né? Percebo até que ela falou com o olhar brilhando, né? Uma emoção maior, mas por quê? Os nossos amigos mesmo disseram, alguns clientes também, poxa, eu consigo identificar dentro do livro o que foi que cada um de vocês escreveu. Porque pessoas que convivem com a gente sabem mais ou menos o que a gente defende, os nossos ideais, os nossos valores. Eu tenho certeza que esse é um tema assim, do coração teu, da Emília também, que gosta extremamente. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre governança corporativa, sobre ESG e tantos outros assuntos que decorrem desse tema. Então eu vou começar perguntando aqui já de cara para você, Luiz, o que você tem a dizer para nós todos aqui sobre governança corporativa e ESG, só para fazer uma introdução nesse assunto, né, para a gente conectar o nosso ouvinte. Quando eu entendi o que era governança, foi como se uma ficha tivesse caído. Como pra, meu Deus, gente, é isso, sabe? Então, falando assim, brevemente, o que é governança? Governança é solução. Governança é estrutura. É quando você senta, pensa como que você quer que essa engrenagem funcione. Então você olha uma empresa, olha um modelo de negócio e fala, ok, como é que ele vai funcionar? Como que eu vou olhar para todas as partes desse negócio? Como que eu vou fazer com que esse negócio funcione e mitigue os riscos, o maior, né, número de riscos possíveis aí que eu consiga mitigar. Então, governança é solução. Quando a gente olha para o conceito formal, então, o que é governança? Governança é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas, é a forma pela qual a gente monta aquela estrutura para que ela funcione. Ponto. Mas ela e aí, por que eu, né, quando eu me deparei, falei, meu Deus, é isso. Porque na minha cabeça, ok, então a gente tem um monte de regra, todas as regras, todas as formalidades legais. A gente tem todas as necessidades do negócio, que é gerar lucro. Mas como é que eu vou fazer tudo isso funcionar e mitigar todos os riscos que estão todos os dias batendo na nossa porta? Então, quando eu entendi toda essa sistemática, eu falei, gente, eu acho que é isso. E foi olhando honestamente aí para essa estrutura que eu voltei nos inconformismos, né? Nas reclamações que o Bruno tinha da holding. E falei, gente, tá aí, pode ser que seja a solução pra gente. Falou, poxa, então monta, qual era a reclamação? O Bruno brincava assim, olha, eu monto uma Ferrari, entrego na mão do cliente e depois eu passo 1 ano, 2 anos, vou lá entender como que não tá rodando.
E aí a gente percebeu, poxa, então tem um gap. E aí, então governança basicamente, você pediu brevemente, né? Desculpa, não consegui me conter, emoção. Então, dentro até do que você colocou, como é que você pode trazer a questão da contribuição para essa mudança, seja da visão da governança, seja desse estímulo, da sua implementação, porque a gente vê que é um tema que já deveria, na verdade, na verdade, a governança ela deveria fazer parte de todo e qualquer negócio, né? Assim como as empresas deveriam nascer com um planejamento estratégico, ou o planejamento estratégico preceder a constituição da empresa, a gente tem um mundo ideal e um mundo real. Né? E dentro dessa dinâmica do mundo ideal e real, a gente está hoje com o mundo real. Mas olhando para isso, o que você pode dizer sobre o stakeholder e como é que a globalização contribuíram para essa mudança, para esse olhar para a governança? Tá. Vou responder em 2 etapas, tá? Primeiro, vou dizer para você o seguinte. Quando a gente... Então, eu tenho um sistema. Eu tenho toda uma estrutura que a gente pode montar para fazer o negócio rodar, a engrenagem rodar, gerar lucro, mitigando riscos. Ok. Mas ainda fica abstrato, né? Ainda fica, tá, mas exatamente o quê? Para uma empresa pequena, para uma média empresa, para uma empresa grande, né? Porque é bonito falar governança para as grandes empresas. Mas e para uma empresa média, pequena? Isso é bem verdade, porque eu escutei tem pouco tempo, né, de até um ente familiar meu, mas governança é só nomear uns diretor, uns executivos, umas pessoas lá para mandar? Deve ser isso, governança. Não me mata. Mas assim, então, quando a gente olha todo esse sistema, ele é muito abstrato. O que guia a construção das ferramentas mesmo para que ele funcione? São os princípios. Então, a gente tem vários norteadores, tá? O IBGC, que é, né, um instituto muito confiável, que tem um trabalho muito bacana sobre isso, ele traz ali, inclusive foi feita uma releitura ano passado dos princípios. Então, há muitos anos eram 4 princípios. E agora eles foram transformados em 5. E eles foram atualizados, inclusive por toda a influência da pandemia. Tudo isso tem a ver com os stakeholders. Mas assim, quais são esses princípios que norteiam a criação e a estrutura dessa governança nas empresas, seja ela pequena, média ou grande? Primeiro delas, transparência. Falar de transparência hoje no nosso mundo é falar realmente de não só maquiar para mostrar, é realmente mostrar, é deixar disponível. E não só para o mercado externo, é dentro das empresas. Então, é transparência, inclusive, dos sócios para com os sócios, sabe? Dos acionistas para com todos os outros acionistas. É transparência em todos os níveis ali, da escala, né? Da empresa. O segundo princípio seria equidade. É uma releitura da igualdade. Então, eu vou tratar realmente os desiguais na medida daquelas desigualdades, mas num conceito muito amplo, tá? Bem amplo. Então, eu vou olhar realmente, por exemplo, para a licença maternidade com outros olhos. No sentido mais de inclusão, né? De inclusão da diversidade, de inclusão dos diferentes, né? Exatamente. De entender como todo mundo pode contribuir, cada um à sua maneira. E isso é muito importante dentro para você conseguir fazer para fora. O terceiro princípio, que é assim, a base, né? Que é a responsabilização. Responsabilização não só para com o externo, mas especialmente ali dentro. Então, eu tenho as minhas funções e eu me responsabilizo e presto conta. Então, assim, trazer todos os profissionais, seja ele estagiário, para essa reflexão da responsabilidade da função. Então, eu entrego um produto, eu entrego um serviço, como é que eu faço isso? Né? O quarto seria a sustentabilidade. É um princípio que veio, né, que entrou aí, né, no rol dos princípios, mas não é sustentabilidade só no olhar ambiental, tá? É sustentabilidade nesse viés que a gente gosta muito de falar, que é de uma empresa que se sustenta. Então, ela é sustentável em todos os aspectos, tá? É para levar a empresa realmente à longevidade dos negócios. Então, ela precisa ter um olhar mais aberto. E aí, por fim, seria a questão da integridade.
Que aí entra cultura, ESG, que eu sei que a gente vai falar depois melhor. Entra valores, né? Isso. Assim, aquela questão de que as nossas ações, as ações dentro de uma empresa devem corresponder ao discurso, ao que está regulado. Então, às vezes a gente vê os valores, né, de uma empresa lá estampado no quadro da empresa, mas as ações dos sócios, né, dos diretores, dos líderes, esse valor não chega. Não corresponde ao que efetivamente eles praticam dentro da atividade empresarial. Então, a integridade nada mais é do que isso. É essa equivalência, né, dos atos corresponderem efetivamente ao discurso, às regulações das atividades empresariais. E aí, quando você me pergunta sobre o stakeholder, o que é stakeholder? Stakeholders são todos os profissionais, os fornecedores, todas as pessoas que estão em volta do negócio. Isso é stakeholder. Então, o cliente é um stakeholder, os colaboradores são stakeholders, todos os fornecedores que você precisa, que você compra insumo para poder produzir o seu produto, o seu serviço, todos eles são stakeholder. A comunidade em volta do teu negócio é stakeholder. O meio ambiente é um stakeholder. Então, o judiciário é um stakeholder. Todos eles que estão em volta do negócio. E aí, quando você me perguntou a questão da globalização, teve o efeito pandêmico. Então, a releitura desses princípios que eu narrei aqui para você, ele justamente é a resposta da importância do stakeholder. À medida que a empresa ela olhava só para o próprio umbigo, só para o seu lucro. Quando ela entende que ela não está sozinha, que existe um universo de coisas em volta, especialmente o cliente, o fornecedor, o meio ambiente, tudo está ali em volta e ele precisa se comunicar da melhor forma possível, porque isso vai gerar resultado positivo, inclusive financeiro. Quando ele percebe que existe todo um universo de stakeholder, então a gente precisa fazer uma releitura desses princípios. Então, as estruturas que a gente vai criar dentro da empresa, seja uma controladoria, sabe, quais são as estruturas que vão ser criadas para mitigar, para fazer funcionar? Se vai ter um departamento pessoal, se vai ter RH, como que nós vamos cuidar do colaborador? Como que a gente vai fazer com que essas pessoas cresçam e com isso o meu negócio cresça? Tem tudo a ver com o stakeholder. Então, a empresa parou de olhar só para dentro e começou a olhar para fora. E o que a gente tem visto as empresas que têm feito isso, elas têm visto resultados positivos, com retenção de talentos. Olha, tem inclusive lucro, o maior deles, né, é o lucro. Então, é um caminho em que você para de olhar só para o umbigo da empresa e realmente entende que existem outros, né, ali em volta do negócio e que a gente pode crescer junto. É possível fazer isso. Acho que a gente vive um grande desafio, né? E não é de hoje. Mas o desafio está muito ligado ao seguinte: às vezes, isso talvez pelo desconhecimento, muitas pessoas, muitos empresários, inclusive, enxergam a governança como algo desnecessário, porque ele entende que ele vai estar jogando dinheiro fora. Ele não consegue enxergar o retorno. Mais uma coisa para cuidar. Ele não enxerga o retorno disso, mais responsabilidade. Agora, eu implemento mais controle. Quanto maior é meu nível de controle, maior é meu nível de integridade, de rastreabilidade e de confiança, portanto, no meu negócio. Acredito eu, inclusive, analisando do ponto de vista contencioso, que os conflitos societários, na sua grande maioria, inclusive de empresas não familiares, estão relacionados à falta de transparência. Estão relacionados à ausência de regras, onde numa dinâmica de empresa familiar, você tipicamente pergunta: olha, como funciona a remuneração de vocês, o Prolabore? O meu salário? Não, Prolabore. Prolabore praticamente não existe, né, amigos? É a antecipação de lucros, né, para fugir aí dos impactos fiscais, dos impactos tributários. Mas qual é a regra? Não tem uma regra na maior parte dos casos. Tira conforme a necessidade. Então vai do bom senso de cada um, né? Vai do bom senso dos herdeiros que já estão inseridos no negócio, do patriarca, da matriarca. Isso, diante de qualquer evento, traz tanta dor de cabeça e tanto problema, especialmente para aquele figura no contrato social ou lá no estatuto social como administrador, porque fatalmente
esses administradores não estão apresentando as contas como determina o Código Civil após o término do exercício, até o 4º mês ou 5º mês, em razão das prorrogações hoje desse DSF, desde a pandemia, com a aprovação das contas. E aí nasce a ação de exibição de documentos, a ação de exibição de contas e um conflito societário sem medida, porque o mínimo não foi cuidado. Esse mínimo ele tem a oportunidade de ser cuidado dentro do contrato social, não é? Poxa, mas eu vou ficar muito exposto, Bruno. Tá bom, a gente regula no acordo de sócios. Não quero, tá bom, numa ata de reunião, porque pelo menos eu tenho documentado ali. Não, não dá. E também não quer. Não. E aí, mas não existe, né? Até porque, habitualmente, o advogado ele não é procurado. É procurado o contador, e aqui não é jamais qualquer crítica ao profissional da contabilidade. Mas entende-se de forma alguma, meu sogro é excelente contador. Inclusive, mas entende-se que é uma obrigação deles. E aí, quando eu vejo a governança realmente como um plano, como se fosse um plano de governo, vou tentar trazer aqui para uma conceituação mais humilde, mais... Governabilidade. Eu vou trazer aqui para dentro, talvez, de uma visão mais míope minha. Vocês têm um olhar extremamente refinado em governança, extremamente sofisticado. Vocês vão do olhar básico e simplista ao complexo com a implementação da estrutura, mas eu vou trazer para o olhar mais simples, talvez, do empresário. E para o empresário, eu acho que ele tem que pensar da seguinte forma: olha, eu tenho a oportunidade de criar regras mínimas do meu negócio, porque nenhum empresário consegue mudar o seu modelo mental, chamado de mindset, do dia para a noite. Não muda. Ele não consegue, mas ele tem que dar esse primeiro passo. E aí, olhando do lado do empresário, eu penso que ele tem que dar o primeiro passo no seguinte sentido, principalmente quando eu estou diante de empresa familiar. Tá bom, eu tenho um negócio. Fatalmente, lá na frente eu não tenho a mesma disposição para poder cuidar do meu negócio, mas eu tenho que ter regras mínimas. Então, dentro dessas regras mínimas, qual é a política que a gente tem de reinvestimento no nosso negócio? Qual é a política que a gente tem anual para poder ter uma reserva de um fluxo de caixa para fins de expansão do nosso negócio? Não para ficar tirando do meu negócio para poder aplicar numa fazenda ou numa outra atividade que não tem conexão com essa, que não vai trazer retorno para essa. A não ser que essa seja uma decisão e que você tenha uma margem muito rentável, muito legal para isso. Ou uma regra simples, né? Eu entrei. Como que eu faço para sair? Também. Simples. Se a gente perguntar para 200 empresários, quantos vão saber responder? Talvez nenhum. Não e aí sei, eu tenho que olhar no contrato. Isso, o contrato social ele é omisso, nós vamos cair na regra do Código Civil. Na verdade, é sempre uma réplica do artigo 1031 do Código Civil. Na data do evento, levanta o balanço especial, que vai ser liquidado com base na situação patrimonial da sociedade. E aí? É justo, não é? Como é que fica aquele ativo intangível que foi construído? Traduzindo o que o Bruno falou, é o seguinte: tecla SAP, pá. A gente precisa saber como é que a gente sai, porque se não tem regra, então assim, é a regra aplicável que aplica ali, que está dita, né, colocada ali no Código Civil. E geralmente não é tão benéfica assim. Lógico que não, porque o Código Civil, gente, ele não está olhando... O Gladstone Mamed, numa obra dele chamada Empresas Familiares, ele tem uma passagem que eu não vou saber trazer aqui, literis, mas é fantástica. Ele diz que o profissional de hoje, e a gente tem que olhar para o direito de uma maneira multidisciplinar, uma atuação multidisciplinar, ele precisa compreender que as empresas familiares, nós temos ali uma gama de sentimento envolvido e a gente tem que ter um olhar mais sensível, e a lei não traduz esse olhar, e nem tem como traduzir. Né? Esse é um desafio que deveria partir do próprio empresário. Bom, mas o que eu queria trazer, só para fechar e eu não alongar aqui nessa parte inicial ainda desse episódio, e que está relacionado ao nosso capítulo 2, é o seguinte: eu acho que nós temos algumas regras básicas da governança que precisam ser tratadas e que podem ser tratadas no início. A exemplo, por exemplo, da gente instrumentalizar isso no protocolo familiar. E a gente tem o protocolo familiar como um grande farol, como um grande guia. Por exemplo, o meu herdeiro, algumas regras básicas. Amanhã, se o meu herdeiro quiser participar do meu negócio, o que ele precisa fazer? Ele tem que ter um curso, uma formação específica em administração, em marketing. Como é que começa a jornada dele dentro da minha empresa? Ele vai passar por departamento por departamento. E cada família ela tem que descobrir, discutir, debater qual é a metodologia que ela pretende implementar, que ela entenda que está conectada com os seus valores.
E eu não sei se eu estou fugindo da pergunta, mas eu tô mergulhando no que eu entendo de governança, né? Dentro das minhas limitações. Então eu penso que o protocolo familiar, na sua amplitude, talvez a gente precisaria de um EBDcast aqui só sobre protocolo familiar, na verdade só sobre os acordos de sócios, esses instrumentos tão relevantes que estão conectados com a governança. Né? Quando você vai explicar, por exemplo, eu já vi aula sua, que você vai falar sobre a teoria dos 3 círculos ou dos 3 chapéus, você vai desenhando, na verdade, todos os documentos obrigatórios e que vai fazer com que essa estrutura ela se sustente do ponto de vista jurídico. Então, acho que é mais ou menos isso. Certo, é isso mesmo. Isso aí. Eu queria falar muito mais, tá? Mas eu começo a receber uns olhares aqui, assim, aí eu começo a diminuir e tal. Eu falei, não. Te intimidando, né, Bruno? Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu tenho visto já há algum tempo, sei que é uma pauta polêmica, mas inclusive tá dentro do planejamento estratégico do nosso escritório, porque quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que fazer dentro de casa primeiro, e a gente fez essa lição, que está ligada às ODS. Né? Lu, o que você pode dizer sobre as ODS? Eu sei que tem aí inúmeras, 17, se eu não me engano, e tal, mas eu acho que as ODS, algumas delas como educação e outras, têm uma ligação fantástica. Eu acho que pra gente falar das ODS, né, dos 17 grandes objetivos de desenvolvimento aí, a gente precisa falar do ESG. Ou ASG, ISG, enfim, né, tem vários jeitos. Muito se fala, muito se critica, mas enfim, a minha abordagem aqui, eu acho que é essa abordagem que a gente, né, nós três, a gente leva muito à frente, né, leva isso para as empresas, é no sentido da proposta, daquilo que faz a empresa realmente crescer. Então, quando a gente fala o que é o ESG? O ESG é você focar o olhar da tua empresa para 3 aspectos. O E, que é de meio ambiente, né? O S de social e o G de governança. Então, vou colocar esses objetivos dentro do planejamento estratégico das empresas. Então, como é que a empresa ali, seja ela de pequeno, de médio, de grande porte, vai se comunicar com o meio ambiente? Qual é a relação dela? E aí as pessoas ficam falando, mas tem que fazer muitas coisas, gasta muito dinheiro. Não. A gente tem que começar do pouco, do pequenininho. Então, qual é a relação da empresa com o próprio lixo? Qual é a relação da empresa com o próprio descarte dentro da empresa? Qual é o produto ou serviço que a empresa produz ou fornece em que ela pode ter esse olhar? Então, é do pequeno, das pequenas coisas, olhar realmente para dentro da sua relação, da relação empresarial para com o meio ambiente. E aí depois você vai crescendo, você vai alargando, você vai alcançando, aumentando o alcance daquilo que você faz. Mas quem não cuida do próprio lixo, né, dos próprios descartes, não é capaz de fazer grandes ações sociais. Não precisa tirar o sal ou pensar em desmatamento ou coisas assim. Então, essa e lembrando, né, é uma visão que a gente tem a respeito disso. Quando a gente entra no aspecto S do social, nós não estamos falando de filantropia tão somente, eu estou falando de social, de gente, de sociedade. Então, é olhar para o entorno da empresa, olhar para os colaboradores, olhar para as pessoas, olhar para a gente, tá? Hoje existem várias diretorias nas empresas que é diretoria de gente. Eu adoro isso, porque isso é muito democrático. Então, quem são essas pessoas? Vamos olhar para elas. Quem são elas? De onde elas vêm? Qual é a trilha de conhecimento que elas precisam para crescer? Né? Elas estão entrando aqui como estagiário, como a moça do café, a moça da limpeza, o que ela pode fazer? Então, eu tô dando um exemplo, são inúmeros, tá? Que a gente pode dar aqui para falar no campo do social. E também como a empresa se comunica para com a sociedade, com a comunidade que ela tá ali o tempo todo se relacionando. É muito importante. E o governança, que é o G, que é justamente o tema do que nós estamos tratando, que é todo esse sistema, esses mecanismos que vão sendo criados para que a empresa consiga, né, gerir. E aí, quando o Bruno me pergunta das 17 ODS, o que é isso? Então, nós estamos falando dos 17 grandes objetivos de desenvolvimento aí
da sociedade, né? Olhando para uma questão de sustentabilidade. Então, são 17 temas que o mundo entendeu que é para lá que a gente tem que olhar. Então, esses são os goals, onde a gente tem que traçar o olhar. E muitas empresas pegam lá um monte de objetivos. E às vezes você pode pegar um. Por exemplo, aqui, né, na Oliveira Castro, qual é que a gente pegou? Educação. E dali nasceu, já tinha, né? E aí veio a IBDCOM com mais força ainda. Mas a educação, ele é um propósito. A gente acredita nisso. Então, é um viés que a gente traz muito dentro. A gente olha para isso. Então, você escolher esses objetivos. E hoje muito se fala das pessoas físicas escolherem os seus objetivos também. Porque a gente consegue fazer ações, a gente consegue olhar os nossos estudos, os nossos valores, né, para isso. E aí, ouvindo você falar sobre isso, Luiz, ISG, as próprias ODS, né, os objetivos aí mundiais, isso está muito ligado a propósito, né? A propósito mesmo. Enquanto empresa e a propósito enquanto pessoa física, né? E aí, enquanto empresa, quando a gente fala de ISG, quando a gente fala das ODS para os empresários, às vezes a gente vê um pouco de resistência, vê um pouco de dificuldade, né? Talvez porque nesses empresários ou nessas atividades empresariais não está tão claro o propósito maior dessa empresa, né? Porque aquela visão de que a empresa tem que gerar lucro e é esse o objetivo maior, é esse o norte maior do empresário, ele já não vale mais num mundo tão globalizado que a gente vive hoje. A empresa, ela tem algo a mais para ser desenvolvido, para ser contribuído. Então, quando a gente fala de práticas de sustentabilidade no aspecto ambiental, de como tratar o próprio lixo dentro da empresa, de como preservar papéis, enfim, dentro da própria empresa. Quando a gente fala de aspecto social, de cuidar de gente, cuidar dos seus colaboradores, né, cuidar do que a sua empresa, a sua atividade empresarial impacta dentro da própria organização, no aspecto de pessoas, o que a sua empresa está contribuindo para o desenvolvimento e crescimento dos seus próprios colaboradores. Será que a sua empresa está promovendo a inclusão? Será que a sua empresa está preservando a diversidade? Será que os seus líderes, né, estão respeitando essas diferenças, né, o tratar as pessoas da forma como elas são? No aspecto aí de governança, será que a sua empresa está olhando para o aspecto de profissionalização, de sucessão, né, de como essa empresa vai, do ponto de vista jurídico, prosperar, do quanto essa empresa, do ponto de vista jurídico, está estruturada, né? Tudo isso é você pensar no seu propósito maior, é você enquanto empresário, você enquanto empresa, saber de forma clara qual é o seu propósito, porque isso gera valor. E isso gera valor não só para fora, né? Não é só para o mercado externo, não é só para as pessoas que estão de fora vendo, nossa, que empresa, né? Mas para dentro, né? Então, assim, então quando a gente fala de... Eu quero trabalhar num lugar assim. Eu quero trabalhar, eu quero ficar aqui. Aí é onde eu falo de retenção de talentos, é onde eu falo, né? Estou muito ligado, inclusive, à geração que vem, né? A Luísa falou há algum tempo numa palestra, se não me engano, que daqui a 10 anos, existe um estudo da ONU sobre isso, que 50% dos novos empregos... Das novas profissões, Das novas profissões... Não tem nome ainda. E aí a gente tá numa geração hoje, será que essa geração é focada no dinheiro? Ou essa geração é focada em valores, em ser acolhido? Essa geração é focada em propósito. Essa geração nova não fica numa empresa onde o seu propósito, onde a empresa onde ela vai trabalhar não coaduna com o seu propósito enquanto pessoa física. Para ela só faz sentido desenvolver o trabalho dela e com excelência naquele local que o propósito está alinhado. E essa geração de hoje é o sucessor de amanhã. Há 10 anos atrás a gente estava falando, gente, os millennials estão chegando no mercado de
de trabalho. Agora eles já estão totalmente integrados. Nós já estamos trabalhando com muitos. E a gente vê isso no brilho do olho. Então, claro, eu sou sempre da opinião que uma geração sempre tem coisas boas para ensinar. Sempre, uma para outra. Então, tanto a questão da resiliência, né, que a geração X, Y, enfim, né, tem dentro de si. Então, para ensinar isso para as outras. Porém, quando a gente olha para todos esses objetivos, e por que, né, Bruno, falar de tudo isso falando do tema de governança? Porque eu preciso olhar para todos esses temas para entender qual é a relação que a minha empresa, eu enquanto empresário, vou ter para com todos esses stakeholders. Qual é a postura? Qual é o tom? E aí sempre perguntam, gente, aí quando as pessoas vêm falar sobre governança, é sempre pensando na estrutura da diretoria para baixo. E aí é uma coisa que a gente tem muito trabalho, né? Verdade ou mentira? Muito trabalho. Falar, gente, olha só. Você diz especial quando os proprietários, eles pegam e delegam. Já delegam a governança. Não, isso aqui você vê com delega pro gerente, você vai cuidar aqui da nossa política de compliance, de LGPD, de... E o que acontece? Assim, a premissa é essa. Quem dá o tom é quem tá no topo. Então, quem tá no topo dá o tom. Então, quando a gente vai falar de todos esses assuntos, especialmente de governança, ele tem que ser tratado a nível ali, sempre de estruturação societária. Eu preciso, se eu tô falando de uma empresa limitada, se eu tô falando de uma SA, né, dentro das suas estruturas, para que isso desça. Então, não tem como falar de governança sem falar de estrutura societária, e é por isso que tem tudo a ver esse assunto com o direito societário, com a nossa atividade, porque não tem como. E aí, o tom de como eu vou me relacionar com os stakeholders, como eu vou me relacionar com a gente que faz parte do meu negócio, como eu vou me relacionar com o meio ambiente, como eu vou me relacionar com o lucro, como eu vou me relacionar com o governo, com o imposto, com o judiciário, tudo isso tem que vir do topo. Porque aí ele desce, e aí um programa de compliance é bem sucedido, aí um programa que você vai mitigar risco é bem sucedido, uma controladoria funciona, porque o tom tá vindo do topo. Com isso você conseguiria apontar assim de uma forma objetiva para os nossos ouvintes, quais seriam os benefícios de uma governança? São vários, né? E aí, de forma bem objetiva, como a Luísa está colocando aqui para nós, primeiro a questão da organização da gestão, né? Da profissionalização da gestão. Acho que hoje no mundo globalizado que vivemos, nas exigências do mercado que estão vindo, né? Os negócios precisam estar num aspecto de gestão altamente profissionalizado, né? Porque a profissionalização traz com ela a transparência, né? Traz com ela estruturas contratuais bem definidas, né? E aí no aspecto societário mesmo, de regulação societária. Nós temos aí a questão de coesão das decisões. Né, das decisões. A gente tem uma facilidade, né, na tomada de decisão, porque se eu tenho transparência, se eu tenho regulação, se eu tenho profissionalização da gestão, eu tenho tomada de decisões mais efetivas, né, mais acertadas, mais assertivas. Então, acho que aí são das grandes vantagens, né, dos grandes benefícios que a governança traz consigo. Eu gosto também, esses aí pra mim são os meus, assim, os principais, mas eu também gosto da retenção de talentos, porque ela acontece. Lembrando, inclusive, que são por essas estruturações societárias, quando você cria essa musculatura, seja amanhã para uma operação de M&A, seja amanhã para uma entrada de um investidor dessa operação, para uma hipótese de fusão, que eu consigo também desenvolver uma coisa que salvou os Estados Unidos em 1929, na crise do café, e que é um grande case no Brasil com a XP, que é a construção dos contratos partnership, né? De eu admitir, eu vou destinando um percentual acionário ou de cotas sociais para a retenção de talentos, oportunizando que ele faça a aquisição de cotas ou criando metas objetivas e subjetivas para isso. E você narrou agora o último que eu ia citar, que isso aí é o quê? É inovação.
É quando você cria uma estrutura, você olha para fora, vê o que pode funcionar aqui dentro, você olha para um outro modelo e traz para dentro. E um dos grandes benefícios também da governança é a inovação. Por quê? Porque você tá com estrutura, com coesão social, com a coesão societária, você tá com tomada de decisão assertiva, tá mitigando risco, tá retendo talento. É natural que você tenha respiro para permitir que as pessoas que precisam e podem ali direcionar o negócio estudem, busquem. Criem, né? Criem. E ainda com margem de erro. Se não der certo, é até aqui. Se não der certo, volta. E é aí que os novos negócios acontecem. Você sabe que eu sempre ouço, né? Ouvi, inclusive, hoje, numa reunião que eu tive de manhã, antes dessa reunião, tendo um briefing com uma pessoa, ele me perguntou, ele me fez a seguinte pergunta, falou: Bruno, quando a gente discute sobre o movimento que existe no Brasil do capitalismo consciente, um movimento extremamente importante que muito discute sobre governança, sobre boas práticas, né, inúmeras outras formas, ele só me perguntou, ele pegou essa questão de um evento que tinha ocorrido lá nessa instituição, ele falou assim: vem cá, nas empresas familiares, como é que a gente implementa, quando faz sentido implementar governança e ESG? Aí eu respondi com uma outra pergunta para ele. Empresas familiares são empresas que você olha assim, enxerga como pequenos empresários de pequeno porte, aqueles donos... Porque eu vejo grandes. Porque olha só, né? Sabe a gente... Concepção equivocada, né? A gente tem que romper aí alguns paradigmas, né? E atravessar algumas zonas que às vezes são nebulosas mesmo, do ponto de vista de concepção. E a gente acaba tendo, inclusive, algumas concepções culturais que vai se transmitindo e a gente não se desafia a entender. Mas se a gente para analisar, gente, realidade mundial, 80% das empresas são familiares. No Brasil, entre 80% a 90%, o último estudo levantado pelo IBGE, representa mais de 70% da empregabilidade do país. Quando eu olho para isso, vou pegar o estado do Mato Grosso como exemplo, que é um estado que tem um PIB de 50% representado pelo agronegócio, que dentro do PIB nacional representa 25%, 26%. Mais de 97% ou 98% são empresas familiares. Nós não estamos falando de pequenos negócios. Mas vamos olhar para o pequeno, que é uma preocupação de muitos. Porque eles são essenciais nessa cadeia econômica. Eu posso até adiantar o seguinte, que é uma pergunta que eu acho que é sempre recorrente. Eu preciso implementar? Eu tenho espaço para isso? Gente, primeira coisa que eu tenho que pensar, isso custa. Isso custa. Eu não preciso implementar uma estrutura full, porque às vezes ela nem comporta. Eu tenho lá 1, 2 funcionários que trabalham comigo, um negócio pequeno. Mas corrigir erro no judiciário, pagar multa, sabe assim, para com os órgãos, isso também custa. Lógico, mas então, o que eu quero colocar é que eu não preciso partir para uma ideia de governança full. Sim. Eu posso trabalhar com alguns pilares da governança. Uhum. Eu não preciso pensar que necessariamente eu tenho que transferir uma empresa que eu tenho que desenvolver sucessores. Porque às vezes eu não tenho sucessores que querem tocar meu negócio. Mas eu posso fazer ela ficar linda, maravilhosa. Mas eu posso preparar para uma venda. Isso. Eu posso trabalhar com uma sucessão profissional. E se não há rentabilidade ou margem para isso, eu posso ter um administrador que vai prestar serviço para mim. Agora, como é que esses outros cresceram? Desenvolvendo e trabalhando em torno do planejamento e se organizando. Então, mesmo os pequenos, para que eles tenham a expectativa de crescerem mais, eles necessariamente precisam se organizar. Eles necessariamente precisam desses pilares ligados ao meio social, à preservação do meio ambiente, a esse olhar para a sustentabilidade. Hoje ainda me perguntavam sobre isso e eu respondi com uma resposta que eu dei num podcast esses dias. Eu fiz por analogia uma resposta que eu apresentei. Me perguntaram sobre a recuperação judicial. Por que na recuperação judicial, qual é a chance do empresário sair da crise? Eu falei o seguinte, olha, a chance dele sair da crise é muito grande, desde que ele desenvolva um olhar focado na governança. A governança talvez seja a solução para a crise dele. E eu tenho que pensar o seguinte, se eu tenho governança,
eu tenho controle, eu consigo enxergar melhor a crise, eu consigo me antecipar, eu consigo controlar e mitigar os impactos dessa crise. E se eu necessitar de alguma ferramenta jurídica, eu tenho mais chance de sair dela. E se eu cair, o meu tombo, a minha queda tende a ser menor. Então, talvez a importância esteja nisso mesmo para os pequenos negócios, né? De eu calcular melhor o risco. Bom, eu acho que tratamos... Eu acho que é tudo, isso, né? tudo. Sobre o governo. Óbvio que a gente poderia falar aqui horas e horas, né? E a gente vai ter no nosso próximo episódio, eu quero provocar vocês para isso. Mas só para finalizar. Ah, já? Então tá. Não, só para concluir aqui tudo. Hoje, de tudo que a gente vê e como a gente vê os modelos de negócio, governança não é opcional. Não é mais uma opção. Hoje realmente uma realidade. É uma realidade. É uma necessidade, né? Isso, de crescimento, de olhar realmente para o entorno, de olhar para os modelos de negócio que estão acontecendo a nível Brasil, a nível mundo e entender como, sabe, fazer uma performance melhor, como crescer. É isso, não é uma opção. Isso aí. Acho que organização, transparência, profissionalização não é mais uma questão de opção, né? É uma questão realmente de necessidade, precisa ser olhado para isso. Show, e a gente deve bater um papo aqui no nosso próximo episódio sobre holding. É uma abordagem um pouco mais jurídica e os seus desafios, mas trazendo aqui esse conteúdo de uma forma extremamente leve. Então, muito obrigado a todos vocês, Emília, Luíse, aos nossos parceiros, amigos, os nossos seguidores, a todos vocês que nos ouvem, pela paciência de nos ouvir até o presente momento. Continuem aí seguindo e estimulem, encaminhem para os amigos, para as pessoas mais próximas e para as pessoas que você entende que precisam ouvir esse conteúdo, o nosso podcast. Faça o seu comentário, a sua avaliação e um grande abraço para você. E só lembrando que o nosso livro está disponível na Amazon. Até mais. Obrigada, pessoal. Até.